Livro de Jó, capítulo 1, que diz: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, de 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muitíssimos servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos no Oriente. Amém, meus amados? Quem for entrando aí, vai entrando e curtindo e compartilhando. Eu quero nessa noite trazer uma palavra para vocês a respeito de Jó. A palavra do Senhor diz que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era um homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Diz a palavra do Senhor que desse homem nascera, que através dele e da sua esposa eles tiveram 10 filhos, sendo esses filhos 7 homens e 3 mulheres. E diz a palavra do Senhor que os seus filhos não eram obedientes quanto o pai era. Os seus filhos não andavam conforme os caminhos do Senhor. Os seus filhos não agiam em temor, não andavam em temor como o pai, como Jó andava. Diz a palavra do Senhor que seus filhos sempre eram festeiros, faziam muitas festas. E diz a palavra do Senhor que Jó sempre intercedia pelos seus filhos, pedia perdão a Deus pelo comportamento dos seus filhos. E assim Jó ia prosseguindo diante do Senhor. Jó, muitas vezes, não sei como que era. Oh, Jesus, deixa eu só voltar aqui. Sair da live um pouquinho. Gente, vocês estão me vendo? Recebendo mensagem, saí da live um pouquinho, voltei. Estão me vendo? E diz a palavra do Senhor que os filhos de Jó não andavam nos caminhos do Senhor como seu pai, como Jó. E de tempo em tempo Jó orava a Deus para pedir a Deus perdão pelo comportamento dos seus filhos. E ali diz a palavra do Senhor que um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás. Diz a palavra do Senhor que lá no céu os filhos de Deus vinham se apresentar perante ao Senhor, e veio também o diabo. Eu imagino que eram os anjos do Senhor que vinham se apresentar diante do trono, e nesse momento o diabo também entrou e se apresentou diante de Deus. E diz a palavra do Senhor que então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E diz o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra um homem reto, um homem como Jó, como meu servo Jó. E diz a palavra do Senhor que Deus continuou falando com o diabo: porque ninguém há na terra semelhante a este homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia no mal. Olha o quanto a fidelidade de Jó era tão grande que o próprio Deus mencionou ao diabo e perguntou ao diabo: de onde vens? E ele respondeu: de passear e rodear pela terra. E Deus perguntou a ele: observaste tu, meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele. Olha quanto Jó era um homem fiel e sincero diante de Deus, que em meio a milhares e milhares de seres humanos, naquela época, Jó fazia a diferença entre todos os homens viventes da face da terra. Não havia ninguém na face da terra semelhante a Jó, um homem reto, temente e desviava-se do mal. Era um homem prudente, era um homem reto. E o diabo respondeu ao Senhor dizendo:
E porventura teme Jó a Deus em vão. Olha a afronta, olha a ousadia do inimigo, do diabo, falar assim com o próprio Deus, falando que Jó servia a Deus em vão. Servia a Deus porque tudo era concedido a Jó. Porque diz a palavra do Senhor que Jó, além de ser um homem reto, temente a Deus e fiel, um dos homens mais fiéis da face da terra naquela época, Jó também era um homem riquíssimo. Era um homem tão rico que não havia naquela região um homem tão rico quanto Jó era rico. Ele tinha, né, a palavra do Senhor diz aqui, que ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muitíssimos os servos, tinha inúmeros servos. De maneira que este homem era maior do que todos no Oriente em termos de riqueza. Naquela época, quem tinha ovelhas, jumentas, camelos, essa era a riqueza da época. Era muitíssimo rico. E ainda mais tinha vários e milhares a Bíblia diz que muitíssimos servos. Tinha muitos empregados. Então ele era um homem muito, muito rico. Então diz a palavra do Senhor que o diabo afrontou a Deus dizendo que Jó servia a ele em vão. Jó só servia a Deus porque ele era rico, porque ele tinha esposa, porque ele tinha 10 filhos. Ele tinha vários servos, ele tinha muitos jumentos, muitos bois. Ele era um homem muito rico. Então ele servia a Deus em vão porque tudo era provido. O diabo ousou falar essas palavras com o próprio Deus. E aí o diabo continuou falando com Deus da seguinte maneira. Mas aí o diabo disse: mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti. Olha só a ousadia. Então o diabo propôs isso a Deus: toca nos seus bens, toca em tudo que Jó tem, toca na sua família, toca nos seus filhos, e verás se não vai blasfemar de ti. Toca nos seus servos. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estenderás a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então Deus permitiu que o diabo tocasse na vida de Jó, tocasse na família de Jó, nos filhos de Jó. E diz a palavra do Senhor que sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam na casa, vão entrando, curtindo e compartilhando, por favor, só 9 curtidas, vão entrando e curta a live, por favor, para que o TikTok envie para outras pessoas, para que ele não venha derrubar a live. Vão entrando, curtindo e compartilhando, por favor. E sucedeu um dia em que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam na casa de seu irmão primogênito. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pastavam juntos a eles, e deram sobre eles os sabeus, e tomaram os servos, feriram a fio da espada, e só eu escapei para trazer a nova. E estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu no céu, queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te as novas. E estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 tropas, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos seus servos feriram ao fio da espada. Só eu escapei para te trazer as novas. E continuou vindo uma situação, um sofrimento após o outro, assim, enquanto um falava, continuava a citar algo que estava acontecendo, já vinha outro e já mencionava outra situação difícil que estava acontecendo na vida de Jó. E estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos, aí foi na hora dos filhos, estando os teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho na casa do seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio
da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para trazer as novas. Então foi um bombardeio de informação que Jó recebeu tudo na mesma hora, no mesmo dia, na mesma hora. Foi um atrás do outro, uma tragédia após a outra. E quando chegou a última mensagem, que era dos seus filhos, aí Jó se prostrou. A palavra do Senhor diz que então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e o adorou. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, em todos esses bombardeios de informação, de que ele perdeu os seus bens, perdeu seu gado, perdeu suas jumentas, perdeu suas ovelhas, perdeu seus camelos, e os seus 10 filhos foram mortos na mesma hora, porque veio um vento grande e derrubou toda aquela casa e todos foram mortos. Meio diante desse bombardeio de informações terríveis, ele viu toda a sua riqueza se desmoronar, seus servos morrer, porque não foi só as jumentas que morreram, os servos morreram, todos morreram. Jó ficou pobre e os seus filhos todos morreram. Então diz a palavra do Senhor que então em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Nem diante desse emaranhado de sofrimento, em nenhum momento Jó abriu a boca dele para maldizer a Deus ou falar que a culpa era de Deus. Eu quero te dizer, meu querido, que quando a luta vier, que quando a prova vier, que quando o sofrimento vier, não envergonhe o nome do Senhor. Não coloque a culpa em Deus, porque Deus não tem culpa de nada. A palavra do Senhor diz que quando não acontece por Deus, é pela permissão dele. A palavra do Senhor diz que não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. A palavra do Senhor nos fala que nada acontece se Deus não permitir na nossa vida, quer seja de coisas boas ou ruins. Muitas vezes nós só queremos aceitar as coisas boas de Deus, mas as ruins nós não queremos aceitar. As ruins nós não queremos aceitar. Então a palavra do Senhor diz que estejais preparados para o dia mau. E esse dia mau, meu querido, ele vem para mim e para você. Ele vem para o branco, para o negro, ele vem para o rico, para o pobre, ele vem para o magro, para o gordo, ele vem para todos. Estejais preparados para o dia mau. Jó aqui não estava preparado para vir todo esse sofrimento dele ter perdido toda a sua riqueza em um dia. Todos os seus bens em um dia. Quando eu falo a riqueza, eu estou me referindo às ovelhas e aos seus servos. Mas é claro, a fazenda ficou, a casa ficou, mas esses bens que deixavam tudo mais glamouroso, mais rico, ele perdeu. Porque quem tinha servos naquela época ao seu dispor era riquíssimo. Os servos trabalhavam nas lavouras, os servos iam apacentar o gado, o servo ia apacentar as ovelhas, os seus servos faziam tudo. Os filhos de Jó tinham empregados para fazer tudo por eles, lavar, passar, cozinhar, tinha tudo ao seu dispor. Tinha jovens, tinha escravos ao seu dispor em todo o tempo. E cada filho de Jó tinha suas casas, porque muitos imaginam que todos eram já grandes, alguns casados, outros não. Mas eu me refiro sobre isso. Estejais preparados para o dia mau. Meus amigos, vão curtindo e compartilhando a live para que outras pessoas recebam também a live. Se vocês pudessem compartilhar com seus amigos aí, pode ir compartilhando. E diz a palavra do Senhor que, diante dessas inúmeras informações de constrangimento, Jó se prostrou ali, raspou a sua cabeça e
enaltecer o nome do Senhor. Então, meu querido, quando a luta vier, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, não envergonha a Deus, permanece firme, permanece calado, calada, não murmura, não blasfeme, não questiona. Apenas ore e coloca nas mãos do Senhor que Deus vai agir. Meus queridos, eu estou pregando para vocês, mas pregando para mim também. Nos últimos dias que eu comecei a pregar aqui para vocês, embora eu já venha pregando faz tempo, eu comecei a recente fazer live, o inferno todo se levantou contra a minha vida. Mas eu sei, faço as minhas palavras como as palavras de Jó. Eu sei que o meu Redentor vive e que em breve ele se levantará ao meu favor e ele vai se levantar ao seu favor também. Então, quando a luta vier, quando a prova vier, não envergonha o nome do Senhor. Não coloque essa culpa nas mãos do Senhor. Não coloque que Deus é culpado, não. Deus não tem culpa de nada. Simplesmente, muitas vezes, é apenas uma aprovação. Muitas vezes, Deus quer nos aperfeiçoar para a obra dele. Deus quer apenas mostrar o seu poder. Deus quer nos amassar para que quando ele quiser usar o vaso dele, o barro, o vaso dele venha estar preparado, cheio de azeite. Porque Deus também não vai dar ministério de qualquer maneira para ninguém. Deus, ele vai te amassar, ele vai te passar no vale, ele vai te passar pelo estreito, ele vai colocar você no prumo, mas para isso vai preparando o teu lombo aí, vai preparando o chicote, vai preparando o teu coração, a tua mente, porque vai apanhar, porque vai sofrer, porque vai ter lágrima, porque vai ter dor, vai ter gemido. Muitos vão te desamparar, muitos vão te menosprezar, muitos vão começar a te tratar mal. Então não envergonha o nome do Senhor. Então a palavra do Senhor diz que estejais preparados para esse dia. Estejais preparados para o dia mau. E o dia mau é aquele dia que nós não agendamos na nossa agenda. Tal dia vai acontecer o dia mau. Não. Ele vem do nada, ele vem do vento, assim como veio um vento forte e derrubou toda aquela casa ali dos filhos de Jó, o vento vem. Então esse dia mau nós não agendamos a nossa agenda, nós não esperamos por eles, muitas vezes nós não estamos preparados para passar por esse dia, mas estejais preparados. Então Deus manda nós nos preparar em oração, em santificação, em busca, em vida com Deus. Isso aqui essa mensagem aqui é para crente, essa mensagem aqui é para quem teme a Deus, essa mensagem aqui é para quem conhece a Deus, essa mensagem aqui não é para quem nunca ouviu falar do nome do Senhor, não. Essa mensagem aqui é para crente. Então estejais preparados para o dia mau. Então a palavra do Senhor diz que Jó então se prostrou diante do Senhor e o adorou. Quando ele recebeu todas aquelas informações de uma vez só e viu que tudo tinha desabado, ele o adorou. E Jó teve que preparar o velório dos 10 filhos de uma só vez. Jó teve que ir colhendo nos pastos todas as ovelhas, todos os servos de uma vez só, que tanto de corpos dos escravos, aqueles tanto de corpos das ovelhas, dos camelos, tudo morto. Agora você imagine a situação. Então, eu imagino, e a mulher de Jó se desesperou, ficou louca. Então, a palavra do Senhor diz que ela falou com ele como a louca. A própria mulher de Jó, diante daquela situação, ela se desesperou porque seus filhos tinham morrido de uma vez só, os 10 filhos. Imagine se a gente perder um filho já é algo terrível, imagine perder todos os filhos que tem de uma só vez. Tem que ter estrutura, tem que estar alicerçado na rocha, tem que estar com vida no altar para suportar esse tamanho baque, para suportar essa grande dor. E diz a palavra do Senhor que
Após tudo isso ter acontecido, Jó se manteve fiel. Diz a palavra do Senhor, voltando aqui a falar de Jó. Jó era um homem de valores espirituais, morais e de caráter justo, com um modo de viver irrepreensível. Todas as suas escolhas eram pautadas no temor do Altíssimo de Deus. Por isso ele se afastava do pecado. Jó tinha uma conduta exemplar, a ponto de ser reconhecido e elogiado pelo próprio Deus. Olha que coisa gloriosa. O próprio Deus o elogiava. Não há ninguém na terra semelhante ao meu servo Jó. Em meio à multidão, Jó se destacava. Em meio a milhares e milhares de seres humanos, Jó era o único que se destacava em questão de integridade, caráter moral, espiritual, um homem correto e temente a Deus, e ainda se desviava do mal. Será que eu e você consegue ser assim? Será que eu e você consegue ser uma pessoa nesse mesmo caráter de Jó? Fiel, obediente, tendo caráter, tendo moral, temente a Deus, desviando-se do mal. Será que eu e você consegue ter esse comportamento de Jó? Eu falei para você que é uma mensagem séria. Será que nós conseguimos ter esse caráter? Meus amados, vão curtindo e vão compartilhando, por favor. Tô vendo ninguém compartilhar a live. Só tem 3 pessoas me vendo. Só tô vendo 3 pessoas, é isso? Misericórdia, Senhor. Então, o próprio Deus o elogiava. Então, diante de tudo isso, Jó não pecou, Jó não blasfemou, Jó não questionou, Jó simplesmente o adorou, simplesmente glorificou a Deus, simplesmente enalteceu o nome do Senhor. E diz a palavra do Senhor que a sua fé e fidelidade se tornaram alvo da dúvida lançada pelo diabo, que chegou a acusá-lo de interesseiro. No início lá diz que o próprio diabo disse a Deus que Jó servia ele em vão, por meros interesses, porque ele era um homem rico, então Deus deu riqueza para ele, simplesmente servia a Deus porque era rico. E não era. Não era por isso que Jó servia a Deus pela riqueza que ele tinha, não. Jó servia a Deus porque ele amava a Deus. Ele venerava o Senhor, ele queria ser um homem diferente, ele queria fazer a diferença no seu meio, no meio dos seus. E diz a palavra do Senhor que muitos, eu e você, às vezes podemos reconhecer nos questionamentos das palavras de dor e pronunciamento por Jó. O Jó era o pai e sacerdote da própria família. Ele era pai e sacerdote da sua própria família. Os seus filhos via o seu próprio pai orar dia e noite, pela casa, pelos filhos, por tudo. Mas mesmo assim os seus filhos não queria saber do Deus do seu pai. E diz a palavra do Senhor que Jó era um pai dedicado, cumpria com o esmero e seu poder, e ele era o homem mais rico de todo o Oriente, como citei, mas considerava sua maior riqueza não era material, e sim o seu temor a Deus. Então a riqueza que Jó guardava no seu coração não era a riqueza que ele tinha, que ele possuía, mas o temor de Deus. Ele temia a Deus, ele queria agradar a Deus, ele queria ser fiel a Deus acima de todas as coisas. Será que eu e você consegue sermos fiéis a Deus acima de todas as coisas, independente se Ele venha nos abençoar ou não? Será que nós conseguimos ser fiel a Deus sem murmurar, sem pecar? Será que nós conseguimos passar pela prova, pelo sofrimento, sem murmuração? Jó não murmurou, Jó não blasfemou, Jó permaneceu no temor, permaneceu fiel. E no capítulo 2 diz: E vindo outro dia,
em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Os filhos de Deus eram os anjos. E veio também Satanás entre eles. Novamente, o diabo entrou no meio da turma lá dos anjos. Embora ele era o anjo caído, os demais anjos tudo branquinho, e entrou ele todo pretinho lá dentro. Caído. Horroroso, igual um monstro. Porque se você não sabe, quando Lúcifer pecou, ele fez a terça parte dos anjos do céu pecar junto com ele. E quando Deus restituiu, lançou Lúcifer do céu para a terra abaixo, a terça parte dos anjos caíram junto com ele. Muitos aí do mundo cientista diz que houve uma explosão, Big Bang. Quem já estudou sobre isso na escola quando a gente era criança? A explosão do Big Bang, que é através do Big Bang que surgiu o planeta Terra. Mentira. É só ler Gênesis capítulo 1. Lá vai explicar perfeitamente. Só ler o livro de Ezequiel, onde fala quando Lúcifer foi jogado do céu abaixo e houve uma explosão na terra, porque a gravidade, ele era anjo. Como ele era anjo, foi lançado do céu para a terra abaixo e abalou a estrutura do planeta, da terra. Por isso que o pessoal fala que houve uma explosão, um Big Bang. Isso é mentira. Isso foi quando Deus lançou Lúcifer para a terra. Então houve essa explosão mediante a queda de Lúcifer para a terra. Então a palavra do Senhor diz que: e vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, capítulo 2. Nós estávamos lendo o capítulo 1, agora nós estamos no capítulo 2. Repete-se parecido, mas presta atenção. Então disse o Senhor a Satanás: de onde vens? E respondendo Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Vão curtindo e compartilhando a live, por favor. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, íntegro, reto, temente a Deus, e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade. Havendo tu, Satanás, tocado contra ele para consumir a sua casa. Então Deus lançou na cara do diabo que, mediante o diabo ter tocado nos seus bens, nos seus servos e matado todos os 10 filhos de Jó, Jó permanecia fiel. Jó permanecia em oração. Jó permanecia na retidão. Jó permanecia no temor do Senhor. E o diabo respondeu ao Senhor, disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão e toca-lhe nos seus ossos, na carne, e verás se não blasfemará contra ti na tua face. Ou seja, o diabo pediu permissão, outra permissão para Deus, só que essa foi diferente, porque da outra vez ele não teve êxodo, né? Achando que Jó ia blasfemar, ia pecar contra Deus mediante ter perdido tudo. Agora o diabo fez uma outra proposta diante de Deus. Permita que eu toque agora na carne de Jó, nos ossos de Jó. Então tu verás que ele vai blasfemar contra ti. Olha a impetulância do diabo. Ele não se conformou de ver o sofrimento de Jó de ter perdido tudo e seus filhos, mas dessa vez quis pedir autorização a Deus para tocar na carne de Jó e nos ossos de Jó. O que significa isso? O diabo tocou na carne de Jó e colocou em Jó uma lepra. Hoje, nos nossos dias, lepra é câncer, mas naquela época era chamado de lepra.
E a lepra corroía a carne e corroía os ossos. A lepra fazia o leproso ficar isolado. A lepra tirava o leproso da sua casa e ia ter que morar no meio do pasto, no meio do mato ou dentro de uma caverna. Tinha que se afastar da sociedade para não contaminar ninguém. Porque era considerado leproso, era considerado impuro, imundo. Não podia se aproximar mais de ninguém, porque para não contaminar ninguém. Então, a lepra naquela época era a doença do século, era a doença nos dias de hoje, intitulado aí câncer, digamos assim. Então, era uma doença maligna, era uma doença que destruiu toda a estrutura de Jó, toda a carne de Jó. Jó ficou todo ferido, seus ossos foi tocado. Diz a palavra que até a órbita dos olhos dele foi comido pela lepra, o rosto, o nariz. Você tem noção? Quantos aí já viram pessoas com câncer, que o câncer vai comendo toda a carne? Eu já vi. É muito triste. Eu já orei para uma pessoa em posição de mãos, pondo a mão na ferida. Enquanto isso, para a honra e a glória do Senhor. Eu já orei para pessoas com câncer, por telefone. Eu já orei, a minha irmã se encontra com câncer também, já tem alguns anos, e eu vivo orando por ela. É uma doença triste. É uma doença que faz todo mundo em volta sofrer. Não só a pessoa que está doente, mas os familiares, quem vê, sofre, todo mundo sofre. É muito triste. Então, meus amados, diz a palavra do Senhor que Deus permitiu que o diabo tocasse em Jó, colocando-lhe a lepra. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está nas tuas mãos, porém guarda a vida dele. Vou permitir que tu toque na carne de Jó, mas não toca na alma dele, na vida dele. Não é para matar. Deus fez esse teste aí com Jó, embora Jó não sabia o que estava acontecendo. Jó achou que muitas vezes tinha pecado, quando viu tudo desabando, e principalmente quando a lepra veio sobre ele. A lepra veio sobre ele de uma tal forma que a sua mulher gritou igual a louca: amaldiçoa o teu Deus e morre. Você sabia que Deus permitiu que Jó perdesse tudo? Todos os seus bens, todas as suas riquezas, os seus 10 filhos, mas a mulher de Jó ficou. Essa Deus não permitiu. Essa Jó não perdeu. Nem que fosse para estar ali falando na cabeça de Jó, mas ela estava ali. Essa permaneceu até o fim. Por mais que ela virou para Jó, mandou Jó amaldiçoar Deus e morrer. Diante de tudo que tinha acontecido. A mulher de Jó permaneceu com ele. Deus não permitiu que elas, não, porque naquela época não tinha isso. Casava-se para sempre. Vivia-se para sempre. Independente do que acontecesse, na saúde, na doença, na morte e na vida. Estava junto ali o tempo todo. E a mulher de Jó permaneceu com ele. Perdeu tudo, menos a mulher, olha que coisa. Então a palavra do Senhor diz que quando a mulher de Jó falou dessa forma, mandando Jó amaldiçoar Deus, porque Deus tinha permitido eles perderem tudo que eles tinham, os filhos, e agora Jó estava com lepra. Aí Jó respondeu: tu falas como uma louca. Ele repreendeu ela, mandando ela se calar, porque ela estava falando igual uma louca. A dor daquela mulher estava tão grande, que vendo a sua família, toda a sua riqueza desabar, ela ficou tão sem sabedoria que amaldiçoou, quis que o próprio Jó amaldiçoasse a Deus, mas mesmo assim Jó não amaldiçoou, Jó não blasfemou, Jó permaneceu fiel. A lepra comendo a carne dele, ele ali perseverando.
glorificando o nome do Senhor. E diz a palavra do Senhor que então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlcera maligna. Chamava-se úlcera. Desde a planta dos seus, desde a planta do pé até o alto da cabeça, tudo estava consumido pela úlcera, pela lepra. Jó tomou um caco, diz a palavra que Jó tomou um caco de telha para se coçar, porque a úlcera coçava, ardia, sangrava, infeccionava, imagine. Mas ali, Jó foi afastado do seu habitat, da sua casa, mas eu imagino que a sua esposa ia todos os dias ali levar comida para ele, mesmo estando afastado, não podia tocar nele. Certamente ela colocava comida no chão, numa distância, ele vinha, pegava, porque não podia se aproximar. Mas a mulher de Jó permaneceu com ele, cuidando dele na alimentação, imagino. E diz a palavra do Senhor que a mulher de Jó ainda, ela questionou com Jó da seguinte forma: ainda retens a tua sinceridade ao seu Deus? Amaldiçoa a Deus e morre. Porém ele lhe disse: como falas, qualquer louca falas tu. Receberemos o bem de Deus e o mal não queres receber, mulher? Ou seja, enquanto nós éramos ricos, abastardos em riqueza, você estava feliz com Deus. Agora que Deus tomou tudo, matou nossos filhos, agora estou nessa situação, você manda eu blasfemar contra o meu Deus, que é o Senhor dos senhores, o arquiteto do universo. Ouvindo, pois... E diz mais: ouvindo, pois, 3 amigos de Jó, todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar, Elifaz, Bildade e Zofar. Esses amigos de Jó, eles vieram até Jó, ficaram de longe, mas ficaram conversando com Jó, porque não podia se aproximar por causa da lepra, da úlcera, do câncer. Mas esses amigos vieram a Jó não para consolar Jó, não para chorar com Jó, não para ajudar Jó, mas vieram para afrontar Jó. Foram um canal do diabo para afrontar Jó nos momentos mais difíceis da sua vida. Você já parou? Você já se deparou com alguma situação? Sabe quando você está passando algum sofrimento na sua vida? Sabe quando você está precisando que alguém te empreste algum dinheiro? Sabe quando você está precisando que alguém venha na sua casa e te estenda a mão, te dá uma ajuda? E muitas vezes as pessoas vêm só para te afrontar. Ah, você está assim porque você fez isso e isso. Quantos aqui já passaram por isso? Esses amigos de Jó foi dessa forma. Ah, mas aconteceu isso com você, você perdeu os seus bens porque você pecou, porque você fez aquilo. E Jó em tempo nenhum pecou. Em tempo nenhum Jó pecou, Jó permaneceu fiel. Então esses 3 amigos de Jó ficaram ali. Diz a palavra do Senhor que levantando-se de longe os seus olhos, não conheceram quando os amigos de Jó se aproximaram, e levantaram a sua voz e choraram. Rasgaram cada um seu manto e sobre a sua cabeça lançaram pó ao ar. Assentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites. Os amigos de Jó ficaram ali 7 dias e 7 noites. Choraram diante da situação, porém começou acusações. Você está passando por isso porque pecou, porque blasfemou, alguma coisa você fez, Jó, para estar nessa situação. Os seus filhos, Jó, seus filhos eram custódios, seus filhos eram baderneiros. Então você está nessa situação por causa dos seus filhos. E começou a falar na cabeça de Jó, de uma tal forma. Depois vocês leem o livro de Jó, que é do 1 ao 42.
que Jó nem estava mais aguentando aquele povo. Jó já estava querendo pôr esse para ir embora. Além de Jó sofrer pela dor da lepra que estava corroendo a sua carne, tudo nele estava doendo, com febre, com dor, com coceira, mal-estar, fedendo, porque a lepra fazia ele feder, mal cheiroso, passando todo tipo de constrangimento e sofrimento. E os amigos de Jó ali falando coisas que sem sentido. Jó amaldiçoa o seu nascimento e lamenta a sua miséria. Houve um momento ali, dia se passou, que Jó amaldiçoou a si mesmo, não a Deus, tá? Em tempo nenhum ele questionou sobre Deus. Ele se voltou para si. Ele amaldiçoou, maldito foi o dia que eu nasci. Maldito foi o dia que eu nasci, lamentável foi o dia que veio ao mundo o homem. Ele se lamentou, se amaldiçoou, mas em momento algum ele levou a sua dor a Deus, colocou a sua culpa em Deus. Não, ele não blasfemou diante de Deus em nenhum momento. E diz a palavra do Senhor que dias foram inúmeras falácias, foram inúmeras palavras citadas sobre Jó. Os seus amigos ficaram ali 7 dias falando na cabeça de Jó dia e noite. Depois vocês vão ler do capítulo 4, do capítulo 4 até o 8, os amigos de Jó falando sem parar. E depois Jó começou, mesmo assim ele começou a pregar para os seus amigos, começou a falar da grandeza de Deus, do poder de Deus, que Deus era maravilhoso, que Deus era tremendo. Mesmo assim, Jó permaneceu falando, anunciando a Deus para ali os seus amigos. E teve uma hora que Jó citou para os seus amigos dizendo: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará e não cessarão seus renovos. Se envelhecer na terra e na sua raiz e o seu tronco morrer em pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Ou seja, quis dizer o quê? Ainda há esperança. Se Deus está no céu e eu aqui na terra e eu ainda estou vivo, ainda há esperança. Ele quis dizer o quê? Porque há esperança para a árvore que está cortada. Ainda se renovará e não cessarão seus ramos. Ao cheiro das águas brotará. Ou seja, se Deus quiser me curar, Ele vai me curar. Se Ele não quiser me curar, amém. Mas se Deus quiser me curar, estou aqui. Estarei aqui firme para que Ele me coloque de pé novamente. Então havia esperança, havia fé, havia confiança. Jó continuou confiando e esperando em Deus. E diz a palavra do Senhor que Jó, lá no capítulo 31, acho que é isso mesmo, capítulo 31, ele fala e declara a Deus de todo o seu coração, enaltecendo, glorificando ao Deus soberano, ao Deus poderoso, ao Deus criador dos céus e da terra. E ele vai citando, ele vai falando, ele vai questionando e começa a falar com Deus. O próprio Deus, quando os amigos de Jó foram embora, o Jó ficou ali falando com Deus. E o Deus falara com Jó dizendo, falando com Deus, Jó continuou falando com Deus e Deus o respondia. Onde tu estavas, Jó, quando eu criei a terra? Onde tu estavas, Jó, quando eu criei os mares, quando eu criei todo o planeta Terra, as estrelas, a lua, o sol? Onde tu estavas, Jó? Por acaso há algo impossível para mim, Jó? Eu sou o Deus do impossível. E diante de Deus foi falando com ele, Deus foi dando força ali para Jó permanecer fiel. Diz a palavra do Senhor que no último capítulo 42,
foi quando Deus resolveu dar um basta naquela dor, naquele sofrimento de Jó ali. Diz a palavra do Senhor que Jó, diz a palavra do Senhor que Deus se compadeceu novamente de Jó, devolvendo a Jó tudo aquilo que um dia foi tomado por Satanás. Tudo aquilo que Jó perdeu, Deus restituiu tudo em dobro. Diz a palavra do Senhor que o Senhor virou, olha que forte, o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Jó começou a orar por todos. Jó começou a orar pelos aqueles amigos que foi lá, ficou com eles lá, mas não chorou 2 dias, 3 dias, mas no 4º dia já começou na falácia, falando coisas, mandando Jó, questionando Jó por que pecou, por que fez aquilo, por que deixou de fazer, por isso que estava naquela situação, porque os filhos eram errados. Mas Deus diz a palavra do Senhor que Jó orou pelos seus amigos. Olha o poder da oração. Que Jó orou pelos seus amigos e o Senhor acrescentou em dobro tudo quanto Jó possuía. Deus restituiu toda a riqueza que Jó tinha em dobro. Se ele tinha muitíssimos servos, Deus deu milhares e milhares de servos para ele. Se ele tinha 7.000 jumentas, 3.000 camelos, 21.000 ovelhas, o Senhor restituiu tudo em dobro. Então diz a palavra do Senhor que a riqueza de Jó foi maior do que a primeira riqueza, a segunda riqueza. E diz a palavra do Senhor que a partir do momento que Jó orou, olha, quando nós começamos a orar, interceder pelos aqueles que nos ofendem, pelos nossos amigos, pelos nossos inimigos. E diz a palavra do Senhor, então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes conheceram e comeram com ele pão em sua casa e codoeu dele e consolaram acerca de todo o mal que o Senhor havia enviado. Cada um deles lhe deu peça de dinheiro. Olha, diante daquela situação, Jó havia perdido tudo, estava com lepra, e ele começou a orar pelos seus amigos. E diz a palavra do Senhor que todos os seus amigos vieram, irmãos, e todos foram até a casa de Jó, dando a ele peças de dinheiro e um pendente de ouro. Ou seja, os amigos, os parentes vieram e trazer algo para Jó. Deus fez isso e com isso Jó ficou rico, foi enriquecendo. E diz a palavra do Senhor que assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Porque teve 14.000 ovelhas, antes ele tinha quanto? 7. E 6.000 camelos, antes ele tinha quanto? 3. E 1.000 jumentas de bois, e 1.000 juntas de bois, e 1.000 jumentas. E também teve 7 filhos e 3 filhos. Ou seja, Deus restituiu até os 10 filhos. Deus deu novamente os 10 filhos para Jó. Por isso que Deus não permitiu que a mulher de Jó saísse de perto dele. Por quê? Era através dela que viria mais os outros 10 filhos. Ou seja, os 10 filhos que Deus tirou, Deus deu mais 10. Do mesmo jeito, era 7 homens e 3 mulheres. Deus deu os 7 homens e as 3 mulheres, totalizando os 10 filhos, tudo novamente. E teve 7 filhos e 3 filhas, olha só. E chamou o nome da primeira Gemina, e o nome da segunda Késia, e o nome da terceira Quéria. Ou seja, que a Bíblia só fala do nome das 3 filhas de Jó, dessas últimas 3 filhas. Não fala o nome dos filhos de Jó, só das filhas. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhe deu herança entre seus irmãos. Ou seja, Deus não só deu os 10 filhos de Jó, como as 3 moças, as 3 mulheres filhas de Jó,
eram as mulheres mais bonitas em toda a terra. Ó, imagina a beleza dessas mulheres. Então tudo Deus deu em dobro e Deus deu com perfeição. Deus deu tudo mais bonito, né? Porque as filhas de Jó eram belíssimas, eram as mulheres mais lindas da face da terra. E diz a palavra do Senhor que depois disso viveu Jó, olha só, 140 anos viveu Jó. Após tudo que aconteceu a ele, o Senhor ainda acrescentou anos, mais 70 anos pela frente de vida. Coisa tremenda, tremenda é quando nós andamos com Deus. A partir do momento que eu e você anda com Deus, Ele nos honra, Ele nos abençoa. Mesmo nós passamos por situações difíceis, mesmo nós estejamos no vale, na prova, mesmo que a circunstância seja contrária, mesmo que esteja tudo desabando, mesmo que haja percas financeira, emocional, mesmo que o seu marido vá embora, mesmo que a sua mulher vá embora, mesmo que os seus filhos morram, o Senhor vai restituir, o Senhor vai te devolver, o Senhor Deus vai te devolver a alegria que você tinha, Deus vai restituir a paz interior que você tinha, porque Deus, Ele é um Deus do impossível, Ele traz à existência aquilo que não existe. Basta tão somente nós confiarmos nesse Deus, que Ele vai se levantar no tempo certo, na hora certa, para me abençoar e abençoar a tua vida, meu querido. E diz a palavra do Senhor que, então, Jó morreu velho e farto de dias, feliz. Ele morreu velho e farto de dias, ou seja, Deus não só curou ele da lepra, como restituiu todos os seus bens, dando ele riqueza em dobro, como acrescentou anos de vida para ele, e no final da sua vida morreu velho e farto de dias, ou seja, morreu feliz, abençoado por Deus. Amém, meus amados?